Muito bem, vamos lá que teve debate. Paulo Cogos no Inteligência Limitada explicando o futuro da política no Brasil. Vamos ver. Não, o socialismo não é um problema. Opa, já? Do nada? Então morreram, na mão de Stalin, milhões de pessoas. Trilhões. Nada vai ser falado sobre isso. Não, pior. O Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, ele é super festejado pela turminha bonitinha de Harvard, pela academia. E ele fala que as pessoas, milhões que morreram aí na mão do comunismo, não, isso foi necessário um sacrifício revolucionário. Quer dizer, é uma religião isso aí. É uma religião. O que é a religião? O comunismo? O socialismo? O capitalismo? Com sacrifício, com holocausto. Eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada, porque... Então, beleza, as atrocidades históricas, não sei o que e tal. Maravilhoso. Vamos falar de uma atrocidade histórica. A Primeira Guerra Mundial foi uma atrocidade histórica. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Por quê? Bancos centrais. Alguém já parou pra se perguntar por que tem a Primeira Guerra Mundial? Muito mais gente morreu do que a Inquisição. Por quê? Quem foi que fez a Primeira Guerra Mundial? Quem? Ele em nome do quê? Quem? Caramba, nunca parou. Ninguém ouve, ninguém faz a menor ideia. Responde aí, pô! Repara uma coisa. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, tinham 3 monarquias na Europa. Áustria, Alemanha e Rússia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, tinha 3 monarquias que tinham acabado na Europa. A Rússia virou o comunismo. A Áustria foi dissolvida e quebrada em micropaíses. A Alemanha virou a República de Weimar. Se você olhar a propaganda da época, você vai ver uma grande cruzada em nome da democracia. Ou seja, precisava destruir as últimas monarquias da Europa. Que veja, isso não é a segunda, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial. Em nome da Revolução da Democracia. E quantas pessoas morreram numa dessa? E então, se não me engano, o Anatole France falou sobre as atrocidades e a carnificina da Primeira Guerra o seguinte: um monarca teria alguma piedade do seu povo. O monarca? Os banqueiros democratas não. Ah! Tá falando do capitalismo? Agora, saindo desse assunto, então, dado isso, mas eu recomendaria realmente que as pessoas leiam os livros, porque Leiam livros! Livro da Inquisição Tribunal de Misericórdia, tem um do Rino Camilleri também sobre a Inquisição, tem vários livros interessantes. Leiam a história da Igreja de Daniel Hobbes, coloquem em contexto. Você ainda tem aquele seu curso de História da Igreja, né? Eu tenho curso de História da Igreja, não sei se ele tá no meu site ainda, Guilherme Ferreira. Pô, que maneiro, né? Leiam livros. Aí você ainda tem aquele seu curso? Pô, eu tenho curso, pô. .net, mas tem sim. Mas basicamente indo pra política, saindo desse... Então, mas você tava preparando isso pra falar alguma coisa sobre o debate? Eu tava preparando sobre isso, porque eu ia falar o seguinte, sobre a ponte sobre o debate seguinte. A partir do momento que o homem moderno relativizou toda essa visão, que ele comprou a narrativa Wii, que demonizou a igreja, que tirou toda... Narrativa o quê? Essa visão, que ele comprou a narrativa Wii, que demonizou... Narrativa Wii? Narrativa Wii? Eu só conheço Nintendo Wii, porra. Igreja, que tirou todo o cristianismo da história, que refez tudo, que tirou o dogma, tirou a noção do absoluto, falou, o moderno não precisa do dogma, ele precisa tudo livre. Nós caímos num verdadeiro caos de opiniões. Todas as coisas foram pra todo lado. A autoridade foi dissolvida, a religião foi dissolvida. A autoridade foi dissolvida. Não tem mais autoridade não, chat. Você pode fazer o que você quiser que não tem mais autoridade. As coisas foram fragmentadas. Nesse mundo fragmentado... Parece aqueles velhos que falam assim, ó. Quando eu era novo, eu dava benção pro meu pai. Esses meninos de hoje não dão mais benção pro pai, não. Nós caímos num mundo de relativismo. E aí o problema que nós temos é o seguinte. Tava olhando o debate, né? E aí eu tava olhando o que o Brigadeiro falou, né? Vamos contar a parte do Nando Moura. Chat, nós temos só o Paquito. Eu tô só o Paquito aqui, ó. Chat, como é que tá o chat? Que o papo tá louco. Acho que ali entrou uma outra coisa. Meu pai não é o Dom Corleone? Entrou um outro negócio, um inserto, né? E tá vendo o que o Paulo tá falando. Basicamente, havia uma concordância. Você pode me corrigir se eu estiver errado? Falando nisso, chat. O react lá do Paulo Cogos com o Nando Moura e com o outro camarada lá, o Brigadeiro, teve um comentário gigante onde alguém me refutou, falando assim, você não refutou em nenhum momento o Paulo Cogos. Eu fiquei pensando, refutar o Paulo Cogos? Esse foi meu crime, não refutar o Paulo Cogos? Que maravilha. Mas há uma concordância de que o Brasil, obviamente, não vai no rumo adequado da política, que o governo Bolsonaro não foi bem sucedido em transformar substancialmente a política brasileira no sentido de criar um novo modelo. Acho que isso é consensual. Sim. E aí a divergência, me parece que ela estava orbitando muito na seguinte linha. De um lado, você estava dizendo, não, pragmaticamente,
olhando o princípio um princípio moral, que você precisa seguir o mal menor, porque as situações são drásticas, é necessário apoiar o Bolsonaro contra o Lula, porque o Bolsonaro efetivamente é melhor que o Lula. Ah, tá. Acorda, menina, vem cá! O Bolsonaro é o mal menor que o Lula. Ai, meu Deus do céu. E lá vamos nós. É sempre assim, né? Eu adoro o capitalismo por isso, né? Porque o pau tá quebrando. Pra onde é que a gente vai? Tem um cara que ele flerta com fascismos. E tem outro que não. Infelizmente, eu vou ter que votar, apoiar o cara que flerta com fascismo. Porque, né? Você sabe como é que é, né? Sim, na prática é isso. Mesmo que o Bolsonaro tenha defeitos, na prática é melhor que o Lula. Mesmo que o Bolsonaro tenha defeitos, ele é melhor que o Lula. Melhor pra quem, né? Você está numa maior ameaça se você seguir a linha do Lula. Você imagina um navio. Brincadeira. Navio? Esse navio aqui? Contra um pirata. Esse navio aqui. Esse é meu ponto. O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão lá, acabou. Só que esse mau capitão tá dando tubo pros piratas, gordo. Você não tá entendendo, gordo? Come alho. Ele tá procurando você. Lá, deu tubo pirata. Foi você. Esse é meu ponto. Navio? Você falou Mau capitão navio. contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão lá, acabou. Só que esse mau capitão tá dando tubo pros piratas, gordo. Você não tá entendendo, gordo? Come alho. Ele tá procurando você. Lá, deu tubo pirata. Foi você. Esse é meu ponto. Ai. O meu ponto é que tem um mau Ai, Paulo Cogos. Eu não tenho como refutar o Paulo Cogos, gente. É demais. Não. Que a infame metáfora o treta do pirata, né? A infame treta do pirata, ela orbita em volta disso. Quer dizer, no final das contas é isso. E a posição do Brigadeiro é, bom, Bolsonaro é inadmissível porque ele tem tantos problemas, o sistema está todo corrupto, nós não deveremos apoiar nenhum dos dois lados. Logo você não deveria votar, ou deveria votar nulo, ou a gente deveria achar uma outra alternativa porque não tem solução. Partido novo, né? Isso, né? Basicamente essa era a posição... Essa era a treta. Quebrando essência toda da a casca, essa era a treta. É. Reparem que em ambos os casos, há uma independente dessa divergência, há uma constatação de que o sistema brasileiro é viciado. Não tenho a menor dúvida. Porque se você defender o lado se você pegar o que o Brigadeiro falou, ele fala... Ah, então a culpa é do sistema? Ah! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda que já temos... Tá virando comunista? Ao vivaço aqui, Tá comunistando, é? Presta atenção que é importante, pessoal. Tá bom, cara, o sistema é todo viciado, cuida da sua vida. Ele falou isso uma hora, alguma coisa assim. E de outro lado, você também concorda que o sistema é viciado. E muitos que vão defender o Bolsonaro vão falar, cara, o Bolsonaro não conseguiu governar porque o sistema é viciado e também não tinha como ele governar e assim vai. Outros vão falar, cara, o Bolsonaro não falou o suficiente. Independente das várias posições, entendam? Sistema... O ponto todo que eu coloco é o seguinte. Todo mundo percebe, o sistema brasileiro é fundamentalmente viciado. Hoje no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano. É mais do que o negócio da Inquisição, tá? Só pra constar pra galera entrar nessa. Só que o Peraí, tu vê? O cara tá defendendo a Inquisição mesmo, na cara dura? Bolsonaro reduziu isso daí. Mas tá quantos mortes, homicídios por ano Então, tem no Brasil hoje? Era 60 mil, uma coisa absurda, um índice de guerra. E graças ao armamento, caiu pra 40 mil. Aham, não teve pandemia que forçou ninguém a ficar em casa. Não, foi o armamento e o Bolsonaro que reduziu. Ah, tá bom. Certo. E eu concordo quando você fala, o Bolsonaro... Aí se o Brasil foi mal economicamente, não, mas aí foi a pandemia, né? Foi o lockdown. Ele ter feito uma PL, não uma medida provisória, um decreto-lei. Eu não falei isso. Não, digo, o Brigadeiro falou isso, Sim. o Nando Moura, sei lá. Tá bom, mas e essas 20 mil pessoas por ano cujas vidas foram salvas? Isso pra mim conta. Essa era a minha discordância com o Brigadeiro. Uhum. Então, Exatamente. Inclusive, teve uma galera que não morreu graças a isso, mas aí o Brasil entrou de novo no mapa da fome. Passar fome, tudo bem. Né? o ponto que eu falaria é o seguinte, bom, há sem dúvida uma percepção que eu acho que os dois concordariam que o Brasil é gerido por uma oligarquia. O Brigadeiro não tá aqui, mas acho que fundamentalmente... Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Atenção, Tem chat. que ser sua mãe ser presa! Monark pra você está entre acordar, nós. Porra! Acorda, caralho! O Monark Acorda! está entre nós. Meteu a oligarquia. seria uma posição bastante colocada. E aí que eu vejo que muitos debates no Brasil são esses, porque a gente está olhando o debate dentro do paradigma da política eleitoral já como estabelecida, ou seja, do sistema... Meu irmão, fala o que tu quer falar. Que lero-lero é esse? O cara tá dando 1000 voltas. político como ele foi estabelecido. 1000 voltas
Mas a Inquisição foi top, né? 1000 voltas pra defender a Inquisição. Você não consegue pensar fora do debate. Veja até os casos da Inquisição que a gente falou. As pessoas não conseguem pensar nem fora, nem a outra hipótese não é nem concebível. A pessoa pensou em Inquisição. Todo mundo sabe, a Inquisição é malvada, não tem a outra hipótese. Mas o maluco tá defendendo na doideira mesmo, né? Não existe. E do mesmo modo, a pessoa pensar a igreja que ela é contra a ciência, não tem outra hipótese. E do mesmo modo, nós estamos todos pensando dentro do paradigma do sistema atual. É natural. Sai do fake Vaticano. Tô colocando. No entanto, reparem que existe um problema, um fenômeno que é, para você executar, quando você discute política pública, muitos dos debates que vão se dar vão ser debates de política pública. Eu não tenho nem áudio pra isso. Realmente, assim, eu não tenho áudio pra isso, não. Olha essa frase. Você executar, quando você discute política pública, muitos dos debates que vão se dar vão ser debates de política pública. E sobre o que mais seria? Deveria ter feito PL, deveria ter mais armamento, deveria mexer no aborto, deveria mudar a legislação sobre casamento. Toda discussão sobre política pública, ela pressupõe o seguinte, que de algum modo, por meio do sistema vigente, você vai alterar as coisas e você vai aplicar aquela política pública que você vai conseguir governar. Ora, se o problema não é tanto a sua vontade, porque tem um problema seguinte, na prática você vai perceber o seguinte, para conseguir passar uma reforma você precisa ter poder. Você precisa ter o poder de aplicar aquela reforma. Peraí, ele tá chegando na monarquia mesmo? Tá chegando na monarquia, tá? Ele tá assim, ó, vem cá, eu vou falar o nome. Quanto tempo, chat, até ele meter a palavra monarquia aqui, ó? Vontade e o poder, que são as duas coisas que as pessoas se questionam. Você pode questionar as motivações das pessoas. Você vai falar, cara, o Bolsonaro, eu acho que ele era mal intencionado, o outro cara fala, cara, acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado, blá blá blá. Isso é uma discussão plausível. Mas tem uma outra discussão que é o poder efetivo das coisas. Porque você pensa assim, Bolsonaro foi eleito, logo ele tem o poder. Game of Thrones, vai meter o Game of Thrones. E aí você começa a entender que o sistema brasileiro não funciona bem assim, entendeu? O poder não é a mesma coisa do que ser eleito. Aliás, há uma gama razoável de coisas. No sistema como é feito o Brasil, o exercício de poder ele não é automático. O homem não conclui! Não é automático para nenhum presidente do Brasil, e não é automático de maneira alguma para o Bolsonaro. E ele não é automático para o povo, que é uma outra coisa que as pessoas supõem. Então elas pensam assim, cara, eu tenho poder porque eu sou o povo. De alguma maneira eu tenho poder para fazer valer a política pública. O maior poder para fazer valer qualquer política pública no Brasil é da própria oligarquia, se o Brasil é uma oligarquia. Então quem vai ter o maior poder de execução no Brasil, se a gente concordar que é uma oligarquia, é a oligarquia. Isso é tira e queda, não tem como... O homem é uma questão de física. Se convencionarmos que o Brasil é uma oligarquia, quem vai ter o maior poder é a oligarquia. De outra maneira. Só uma partezinha, tem um humorista que falava assim, eu fico impressionado quando eu abro o jornal de manhã e vejo qual é a minha vontade. O Zé Dirceu falou muito bem, aliás, tá certo? Ele falou, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E o Zé Dirceu está correto porque há uma diferença razoável entre o sistema eleitoral e o poder real. Há uma disparidade entre as duas coisas. E quando nós falamos de poder real, né, de exercício de poder, nós temos que entender o seguinte, o sistema como um todo, o sistema político brasileiro, ele é baseado em uma premissa de valores e em uma premissa sistemática que não condiz com os valores que as pessoas que estão críticas dele querem aplicar. Exemplo, esses valores cristãos, como nós falamos, eles não estão na base da constituição do sistema político brasileiro. Aliás, as revoluções que foram feitas para tirar esses valores. Então isso não é a Constituição brasileira atual, todas as revoluções, a própria República, foi uma tomada de poder por uma oligarquia. Atenção, chat, pra vocês aqui, ó. A partir de agora, bicho, a OpenAI criou uma imagem humanizada do ChatGPT. Temos aqui o ChatGPT misturado com o Monark. Meu Deus! Oligarquia positivista, que era revolucionária, que queria dissolver a religião. ChatGPT torto. ChatGPT torto, foi muito bom. Então queria criar uma igreja positivista e queria tomar de poder da oligarquia. Então é natural, vejam, no sistema como ele foi dado, é natural que a vitória seja da oligarquia e é natural que os valores positivistas, revolucionários, as várias versões deles triunfem. Isso não é uma questão de qual é a pessoa. E aqui que é o ponto que eu colocaria. Isso não é uma questão de qual é a pessoa. Se a gente colocar 60... Cara, se você colocar o cara mais santo do mundo na presidência, se ele não tiver poder real,
para aplicar as medidas, ele não vai aplicar nenhuma medida. Pode ser o cara mais santo, o cara mais com a melhor vontade. Por isso que quando você discute política pública e não efetivamente o sistema de governo, que é uma coisa mais profunda, que é o Sistema de governo, tá chegando. o buraco é mais embaixo que você está discutindo. O que eu estou argumentando aqui é que, de fato, o sistema político brasileiro é viciado, que, novamente, havia quase um consenso dos dois que é viciado. Você vai estar fadado, inevitavelmente, e veja que eu não estou entrando no mérito, de fato, o Bolsonaro deveria ter feito X ou Y. Você vai estar fadado sempre a esse problema infinitamente. Porque corre o risco... Chato GPT é foda. Chato GPT. E lá vem mais. de você fazer o seguinte. Você elege outro cara, sei lá, que seja melhor que o Bolsonaro, sabe? O que a gente O Lula, julga o melhor Lula? que o Bolsonaro. Fala, pô, esse cara é melhor. O cara não governa, porque o sistema é travado. E aí tu não fala, pô, o cara, na verdade, ele tinha tal problema. Aí você elege, aí você vai criando um ciclo perpétuo. E aí vai ter um outro cara que fala, ele não governou, porque ele se vendeu pro sistema e blá, blá, blá. E aí vai ter um outro cara falando não sei o quê. Rodrigo Mas Maia, eu tenho Rodrigo um Maia. ponto aqui. O que você tá falando é verdade. Uhum. Agora, você concorda comigo que é muito mais fácil para as pessoas, de forma geral, perceberem que o que você tá falando é verdade, se elas virem o quanto o sistema não deixou o Bolsonaro governar, do que se tivesse um membro do sistema no lugar dele? Quantas pessoas verem, eu acho que as pessoas, no geral, não enxergam os problemas de uma maneira muito clara na política. Porque, veja... Não, mas onde é mais fácil enxergar isso para algumas pessoas, pelo menos? Eu sem dúvida... Não obstante. Então, é isso que tá. Eu acho que não tá fácil pra ninguém enxergar. Eu acho que o problema que a gente tá discutindo aqui é o seguinte. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muita gente pensou assim, a história do Trump, vamos pegar um exemplo americano, vamos drenar o pântano. Meu Deus. O Trump falou, cara, vou drenar o pântano. Só que ele faz parte do pântano, aí é O difícil. pântano não foi drenado. Então, o pior cenário é você falar, cara, eu vou drenar o pântano e não drenar o pântano. E, cara, drenar o pântano significa um nível de poder real muito maior que as pessoas estão concebendo. pessoal. O cara tá metendo a teoria do QAnon na cara dura, é isso mesmo, vocês estão vendo? Drenar o pântano cara, drenar o pântano teve- é drenar o pântano, entendeu? Teve Não é? gente que tentou drenar o pântano. Dom Vital, aqui no Brasil, morreu. Foi assassinado. Quê? Posso abrir pra pergunta do Meteu o Paquito, vai! público e depois eu queria saber nessa parte. Meu Deus, Vilela! Meu Deus, eu tô com dó do Vilela. Não é possível. Eu tô com dó do Vilela. Salvem o Vilela. Meu Deus do céu, Vilela. Como é que tu aguentou? Teve que apelou pro Paquito. Paquito, me salva, pelo amor de Deus. Como é que tá o superchat? Não teve nada, chat. Não teve nada. Um deserto completo. Ai, se inscreve no canal porque tem vídeos todo dia.